começando na Causa Operária TV mais uma reunião de pauta nessa sexta-feira, último dia da semana. E eu me chamo Marília Garcia, sou apresentadora aqui do Reunião de Pauta. O convidado de hoje é o companheiro Arthur Sesconeto e a gente vai apresentar o programa de hoje. Mas antes a gente vai dar os recadinhos aqui da Causa Operária TV. Lembrar todo mundo de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo, chamar todos os amigos e companheiros aí a assistirem e debaterem aqui no assistirem a reunião de pauta, debaterem aqui no chat. A gente também convida todo mundo a se tornar membro do canal, que é uma contribuição baixinha, mas por ser constante, ajuda muito aqui no pagamento das nossas contas, da melhoria da qualidade técnica do nosso canal. Bem, a gente também convida todo mundo a se inscrever ali na Universidade de Férias, a Universidade Marxista. A gente teve a quarta aula no dia de ontem, que foi sobre a ascensão da burocracia. Uma aula imperdível aí, com uma análise aprofundada, marxista, sobre a questão a questão na Rússia que levou à ascensão da burocracia. É imperdível. Você pode assistir a reprise ainda se inscrevendo na Universidade Marxista em universidademarxista.pco.org.br. E, claro, para quem sente falta aí da notificação do YouTube, quando os programas começam, agora com o sinal 24 horas na Causa Operária TV, você pode ativar a notificação ali no nosso site, causaoperariatv.pco.org.br, e você também vai receber aí um sininho toda vez que começar aí algum programa aqui na Causa Operária TV. Bem, antes de irmos para as notícias, vamos dar bom dia aqui para o companheiro Arthur. Bom dia, Arthur. Bom dia, Marília. Bom dia, companheiros que estão acompanhando mais um Reunião de Pauta nessa sexta-feira. Bom, sejam bem-vindos a essa programação agora no dia de hoje. E um programa que vai ser recheado de coronavírus, né? Infelizmente, a gente vai trazer uma frase tanto quanto estranha, né? Mas vai ser recheado de coronavírus porque a situação está se desenvolvendo bem rapidamente, né? Estamos aqui sem máscara, mas vamos rechear o programa de coronavírus. Bem, já falando aqui sobre as questões essenciais do programa, né? A gente colocou aqui como tema principal a questão em Manaus, lembrando que Manaus aí tem o governador local, né? A gente tem que salientar que o governador, o mandato anterior que lidou com toda a situação do coronavírus, é um candidato do PMDB, o tão adorado aí PMDB, que realizou aí toda essa grande gestão que ocasionou nessa situação de crise total em Manaus. Bem, mas antes de falar especificamente sobre Manaus, o companheiro Arthur tem os dados da pandemia atualizados aqui para o Brasil. Uhum. Bom, a atualização no dia de ontem, no dia de hoje, dos consórcios de imprensa, né, brasileiros, indicam aqui que no Brasil a gente teve um aumento no último dia de mais 1.131 mortes, sendo que em todo o território nacional 47.659 pessoas foram diagnosticadas com coronavírus. Esse é um dos maiores dados, inclusive, desde o dia 24 de dezembro, né? A crescida do coronavírus está sendo exponencial em todo o Brasil, apenas não ultrapassou a marca de 62 mil casos confirmados, que ocorreram no dia 6 de janeiro. E em cima disso, né, a gente vê isso se espalhando em todos os estados da federação. Nesse momento, né, são 13 os estados do Brasil, incluindo o próprio país, né, que estão com a taxa da média móvel de mortes, né, crescendo comparado aos 7 dias anteriores. Entre um dos estados, o principal destaque deve-se aí aos estados de Goiás, Tocantins, Amazonas, né, que a gente vai falar bastante aqui, que ele é o principal destaque, e o estado do Paraná, todos esses acima de 100% de aumento do número de mortes na média móvel, sendo o Amazonas
com 187, muito próximo a 200% de aumento. Enquanto o Brasil, né, no seu total, viu um aumento aí na média morte de 42% na média móvel de mortes aqui no Brasil. Bom, em cima dessa situação, né, a questão dos hospitais, né, também se aprofunda na boa parte dos estados. Nesse momento, desde os estados do sul, que não tiveram um aumento da escala média, né, de mortes, todos os hospitais, incluindo aí das capitais, etc., estão com mais de 80% de lotação confirmados, né, de acordo com dados oficiais, enquanto os estados da região aí, sudeste, nordeste e principalmente do Amazonas, né, encontram-se muito próximo da superlotação. O Amazonas, no caso, já indica aí na maioria dos seus hospitais, mesmo da rede privada ou pública, superlotação já com aumento de mortes e de casos do novo coronavírus. Estava aqui no mudo. Exatamente, a gente tem aqui uma situação calamitosa no Brasil, no Amazonas. É um destaque, mas a gente precisa deixar claro que aqui em São Paulo a gente também está com mais de 70% da ocupação dos leitos de UTI. A gente teve um aumento aí nas últimas semanas. É importante destacar que esse aumento, de forma engraçada, né, vem exatamente depois das eleições, depois de outubro. A gente chegou a comentar no dia de ontem sobre os gráficos aí do coronavírus, que todos eles têm uma queda aí em outubro e depois voltam a aumentar exponencialmente depois aí das eleições. Quer dizer, o coronavírus no Brasil, ele é igual à esquerda brasileira, ele se prepara ali para as eleições, né? Ele faz um acordo com o governo, sai de cena e depois das eleições ele volta com tudo. Bem, brincadeiras à parte, a gente tem aqui uma situação cada vez mais grave aqui na capital paulista também, com um aumento do número de ocupação dos leitos. Isso daí também acontece no Rio de Janeiro e na capital mineira. É importante destacar essas questões porque essas principais cidades chegaram a fechar os hospitais aí que foram construídos para a situação emergencial da pandemia. Isso daí eles chegaram a fechar em meados de outubro, e agora com a situação ainda mais grave da pandemia, o povo é deixado aí à mercê. Bem, nessa situação também a gente tem a questão da volta às aulas e do Enem. Nesse domingo está marcada aí a maior prova de vestibular do Brasil, que vai mobilizar milhões de brasileiros para se aglomerarem aí nas salas fechadas, com ar-condicionado e tudo mais, para fazer a prova do Enem. Quer dizer, a prova essencial aí para todo jovem que queira entrar na universidade. Então, de fato, colocam toda a juventude no impasse, né? Ou fazer o Enem e pegar coronavírus, ou não fazer o Enem e não entrar na universidade. Uma situação aí em que a crise econômica, principalmente, sempre atingindo de forma mais forte a juventude, se agrava. Né? Então, quer dizer, essa situação aí é inclusive colocada em Manaus, no local em que, inclusive, está faltando oxigênio nos hospitais. Inclusive, eu acho que é importante destacar a situação de Manaus, né? Que o Amazonas ele é um dos estados mais atrasados do Brasil. Quer dizer, o único local que tem, de todas as cidades do estado, apenas uma cidade tem leito de UTI, que é Manaus. Por isso que a situação de Manaus, a gente vai ver o Amazonas ser confundido com a situação de Manaus, exatamente porque é a única cidade que tem leitos de UTI. E nessa situação, as pessoas que moram no interior têm que chegar de barco para Manaus, quer dizer, passar vários dias aí
para conseguir algum tratamento, e mesmo sendo apenas uma cidade aí para dar condições para todo o estado, não há investimento necessário aí para ter esses devidos cuidados, situação que ocasionou aí a falta de oxigênio em meio à pandemia nos hospitais da capital do Amazonas. É importante destacar também que nessa situação o Maduro, né, ele sabendo do problema em Manaus, ele ofereceu o oxigênio venezuelano, lembrando que Manaus é ali pertinho da Venezuela. Ele ofereceu oxigênio venezuelano, mas em vez de aceitar o oxigênio venezuelano, quer dizer, colocando essa questão da política, essa questão do imperialismo acima de todas as vidas que serão perdidas da população amazonense, ele não aceitou o oxigênio venezuelano e preferiu que a FAB, né, as Forças Armadas Brasileiras, levem as pessoas de avião para o Piauí, quer dizer, para conseguir o oxigênio. Então, a pessoa que estiver precisando de oxigênio vai precisar ir viajar de avião até o Piauí para conseguir o oxigênio necessário. Ou então você precisa esperar que algum artista aí da Globo, algum super influencer, se compadeça com a sua situação e doe dinheiro para você ter oxigênio. Quer dizer, é uma situação de fato tão trágica que é até cômica, né? Que você vê que o descaso com a população é total, que mostra de fato que a situação da pandemia no Brasil não é tratada aí, nem perto do que precisaria, nem perto da seriedade que precisaria ser tratada. Nessa situação também a gente precisa destacar que a questão política é essencial, por isso mesmo a gente chama todos os companheiros a se mobilizarem em torno das questões da luta popular, quer dizer, agora a gente da juventude vai chamar uma série de panfletagens aí, um abaixo-assinado contra a volta às aulas, que já está colocada para fevereiro, e a gente vai fazer essas mobilizações exatamente para impedir esse genocídio da juventude. Bem, passa a bola aí para o companheiro Arthur. Uhum. Bom, eu queria destacar algumas coisas que eu acho importante meio isso. Primeiro, pegando o problema aí da questão de Manaus. Né? A Marília falou que a situação de Manaus muitas vezes confunde com a situação do Amazonas. Né? Até porque os dados que existem praticamente só existem de Manaus. Né? Começa do estado aí. O que acontece fora de Manaus só Deus sabe. Né? Ou nem ele sabe, né? Mas bem, em cima dessa situação, a gente vê que a evolução aí no problema da pandemia trouxe um resultado muito mais catastrófico do que foi dito que era o pico da pandemia no ano de 2020. Né? Os próprios agora, o próprio prefeito de Manaus aí declarou isso, que a situação é muito mais catastrófica. Alguns culpam, né, a nova cepa e tudo mais, mas a gente sabe muito bem que isso aí tem como culpa principal a política neoliberal, né? A política de total destruição aí foi feita porque se passou basicamente um ano e nada foi feito para controlar a pandemia. Apenas aí uma falta de política total, né, uma política de reabertura, etc. Ou seja, uma política permissiva aí do desenvolvimento do coronavírus no país foi o que provocou que o Amazonas esteja na situação que está agora. Né? A gente teve um crescimento de 187% só no estado, né, nos últimos 7 dias, e até aí a quarta-feira, com dados atualizados do estado, mais de 219 mil pessoas já haviam sido infectadas e 5,8 mil pessoas morriam aí pela doença. A gente vê ainda que o número de internações pela doença chegou a 2.221 e rolou toda a crise do oxigênio. Antes dessa crise do oxigênio, vale recapitular que o estado aí do Amazonas, principalmente a capital Manaus, adotou uma política de esvaziar as ambulâncias do SAMU e tirar os aparelhos deles para colocar nos hospitais. Né? Inclusive, teve uma série de declarações dos próprios diretores do SAMU em Manaus que o pessoal pedia para você evitar chamar o SAMU e sim ir de carro para o hospital, porque a maioria dos carros do SAMU não tinha mais equipamentos. Foram todos levados para hospitais.
Agora, nem mesmo os equipamentos que foram tirados dos SAMUs e colocados nos hospitais são suficientes para conter a catástrofe. Né? Então, a gente vê com essa situação um problema gravíssimo. Né? Abandonaram por completo aí a tentativa de combate mínimo à pandemia e a situação deu no que deu. Né? A política inicial foi tirada de abertura de mais de 20 mil colas. Né? Bom, isso aí a gente já sabe que isso aí é aquela política de desespero final quando você não tem mais o que fazer. Agora, a situação que a gente vê, inclusive, no dia de ontem, né, que rolou toda uma repercussão nacional, explodiu, né, uma série de pessoas morreram aí por asfixia, etc. Aconteceu o problema da Venezuela e tudo. A gente vê que o interesse da burguesia brasileira está muito longe de salvar a população. A Venezuela aí ofereceu, né, o envio de oxigênio. A Venezuela é muito mais perto, né, do que o pessoal ia aí ou para São Paulo ou resolver pegar quem tem condições, né, pegar transporte aí aéreo para ir para o Piauí e foi recusado, né? Por enquanto está citado como recusado pelo governo brasileiro. Se cogitou inclusive importar aí, oxigênio dos Estados Unidos. Não foi dado novas atualizações, mas a gente vê o nível do problema. Né? Porque se você quer decidir importar oxigênio dos Estados Unidos, que fica uma porrada de quilômetros de distância a mais que a Venezuela, é porque o seu problema principal não é tentar salvar a população. E em cima disso, né, a gente vê agora o problema também do Enem, né, que é um novo episódio extremamente grotesco dessa crise. No meio de toda essa catástrofe, né, saiu aí como um decreto aí da Justiça no Amazonas para suspensão do Enem. E logo no dia de ontem, né, onde toda essa polêmica está envolvendo o aumento de casos, a morte envolvendo o coronavírus no estado do Amazonas, com repercussão nacional, gente levantando quase um Pray for Amazônia ali no meio da esquerda pequeno burguesa e tudo, a gente vê que o MEC resolveu tentar cancelar o decreto inicial e botar na marra que o Enem aconteça assim no Amazonas, assim, mostrando um total descompasso com a realidade brasileira. E, inclusive, deram declarações aí que todas as seguranças estão sendo tomadas. Não é um negócio tanto quanto absurdo, né? Sem Enem, o pessoal já não consegue conter a situação, imagina com o Enem. E, bom, isso aí rolou uma polêmica gigantesca, né? Inclusive, nas redes sociais, a palavra genocídio se tornou aí dos chamados trend topics, né? Em diversas redes sociais. E, em cima disso, né, a própria justiça, de novo, né, no meio de toda essa polêmica em Manaus, tentou recorrer de novo com o MEC para impedir que o Enem aconteça, por causa que o pessoal sabe, né, a pressão chega primeiro, né, das instituições burguesas no Amazonas, então o pessoal está tentando se mover conforme a música toca. A situação está muito catastrófica, estão tentando segurar a barra ali para não gerar, inclusive, uma compulsão social. E agora gerou um impasse total. Né? A juventude, por exemplo, só no Amazonas, mas isso em todo o Brasil, não sabe se vai ter Enem ou realmente vai ser adiado. Eu acho que em cima disso precisaria trazer um outro problema também. Que é aí o problema da esquerda pequeno burguês. Né? Esse problema aí do adiamento do Enem também é uma culpa muito grande aí por próprias direções do movimento estudantil. Né? Hoje, cabeçada principalmente pela UJS. A gente vê a política que é tirada, né? Qual foi a política que foi tirada para combater esse problema? Se você lê aí, abre as contas oficiais, né, da Uni, UBS, etc., a política oficial é fazer mutirão de tuitaço, que é uma política oficial aí da Uni há bastante tempo, né, muito eficaz, como a gente sabe, mas eles resolveram levantar com esse problema do Enem. Né? Eles tiraram no dia de hoje para fazer um outro mutirão de tuitaço, aquela coisa muito eficaz, para, no base dessa pressão, com muitas aspas, conseguir impedir que o Enem aconteça nesse final de semana. Bom, a gente sabe que se depender dessa pressão, com muitas aspas, nada vai acontecendo. Isso aí mostra que a esquerda está completamente fora da realidade também. Né? O que era preciso ser feito agora, já que inclusive alguns governos estão reconhecendo que a situação é muito ruim, era realizar uma verdadeira mobilização. Né? Aprovar, inclusive, nem que seja, por exemplo, greve de presença no Enem, fazer de tudo que for possível, né, para impedir que o Enem aconteça. Mas não, a política do Adia Enem está rolando, inclusive o pessoal está colocando, né, eu vi uma das membros da direção da UBS colocando, né, que ela justifica o Adia Enem não pela situação da pandemia em si, mas sim porque a juventude teria votado numa enquete do MEC
final do ano passado, dizendo que o Enem devia acontecer em maio. Então, por causa da enquete, que deu 36% para janeiro e 50 e poucos por cento para maio, só por essa justificativa que o Enem deveria ser organizado em maio, quando a gente sabe que em maio também não vai resolver coisíssima nenhuma. Né? Então, a gente teria que colocar uma política clara, primeiro de cancelamento do Enem, né? E colocar que, em primeiro lugar, toda essa questão da educação, etc., se suspensa, calendário letivo, principalmente a volta às aulas, que a necessidade aí da burguesia realizar o Enem é promover a volta às aulas do país, de forma presencial. Então a gente precisa colocar isso de forma clara, inclusive o problema ainda do fim do vestibular, que está novamente na ordem do dia, né, com essa situação, e mostrando que a juventude precisa decidir, né? Os estudantes, a comunidade acadêmica, etc. Essa situação que está sendo colocada é justamente aí uma situação onde está sendo empurrado um massacre da juventude goela abaixo de toda a população, mesmo sendo totalmente impopular. Bem, exatamente, né? A gente acho que o panorama geral é um panorama catastrófico. Isso a gente só considerando a situação da pandemia. E isso por si só já mostra que a mobilização popular ela é essencial, né? Quer dizer, a gente já vem falando desde o início da pandemia que só com mobilização popular é possível ter algum ganho no sentido dos interesses do povo. E exatamente toda essa situação ela deixa escancarado aí que essa questão, a nossa posição era acertada desde o início, né? Eu acho que essa questão da crise social, da crise política, é uma questão essencial que a gente tem que levar não só no Brasil, mas em todos os países aí do capitalismo. A gente tem essa situação, inclusive nos Estados Unidos. Inclusive, a crise social ali nos Estados Unidos é enorme. A gente tem um altíssimo índice de desempregados, inclusive a gente tem uma enorme quantidade de moradores de rua, e toda essa situação vai ocasionar aí a enorme crise social e a polarização política ali no centro do imperialismo. Né? Quer dizer, tá que as mobilizações em torno do Congresso norte-americano, toda essa polêmica em torno todos os grandes atos por conta da morte do George Floyd e uma série de outros exemplos que a gente pode dar aí, vão deixar claro que a, a crise social nos Estados Unidos é enorme e, inclusive, se encaminha aí para uma verdadeira guerra civil. Né? Nesse sentido, o governo do Biden ele tem um mico aí de precisar conseguir lidar com essa crise social, mesmo, inclusive pelo fato de que ele não é o setor não é o setor popular, a população de fato, se a gente for considerar, não queria o Biden, né? Ou queria, algum setor queria o Sanders, que é um setor bem grande, e um setor reduzido queria o Trump. O Biden ninguém queria, mas por tanta campanha imperialista, a gente viu aí, inclusive a esquerda chegou a apoiar o Biden. Nesse sentido, o Biden está lançando aí um pacote de recuperação social, digamos assim, mostrando que de fato para os Estados Unidos lançar isso daí quer dizer que a situação está muito grave mesmo, com uma série de medidas para tentar injetar dinheiro na economia. A gente já viu aí o Trump injetar dinheiro na economia. Ele injetou 3,5 trilhões de dólares no início do ano passado. Agora o Biden vai injetar mais alguns trilhões de dólares na economia geral e também ele vai conceder uma série de auxílios aí para a população, inclusive auxílios chegando aí a $2.000 para as famílias mais necessitadas e também prometendo aí o aumento do auxílio-desemprego para as pessoas que estão desempregadas. Quer dizer, nessa situação a gente vê que a questão do controle social é essencial, né? Porque a gente também tem que destacar que
a classe operária norte-americana é uma classe operária muito forte, quer dizer, muito politizada, muito sindicalizada, então exatamente o controle dessa classe operária sempre se deu pela compra, digamos assim, dos sindicatos e tudo mais, com altíssimos salários. Né? Apesar de que a classe operária não tinha tantos direitos sociais, os salários eles cobriam esses direitos sociais. Agora, com a situação da crise, esses direitos aí fazem uma falta enorme. Inclusive, a gente pode ver isso daí com a falta de um sistema de saúde nacional, um sistema de saúde estatal aí nos Estados Unidos. Tudo isso são contradições que vão solapando aí a popularidade de qualquer governo nos Estados Unidos e finalmente vão solapando inclusive o próprio poder do imperialismo aí sobre o seu próprio país. Eu acho que essa questão é essencial. Eu não sei se o companheiro Arthur tem alguma coisa a comentar sobre isso. Bom, a gente vê aqui na situação dos Estados Unidos, a Marília fez um bom balanço geral, né? Essa pacote, né, que o Biden anunciou para injetar de 1,9 trilhões na economia, são aquelas medidas típicas da burguesia, vendo que a economia está indo verdadeiramente para o fundo do poço. A gente vê que essa situação que é uma situação que se espalha numa crise mundial, capitalista em todo mundo, no caso, e as medidas dos Estados Unidos, que é o principal país imperialista do mundo, né, são aquelas medidas de desespero. Os Estados Unidos, junto aí com a pandemia, né, somou-se a crise mundial do capitalismo com a pandemia, teve aí uma perda de milhões e milhões de empregos em todos os Estados Unidos. A taxa de desempregado cresceu de forma considerável, uma das maiores dos últimos bons tempos no país. Então a gente vê com que essa situação, né, inclusive aí com a tentativa aí de criar uma espécie de auxílio emergencial norte-americano, etc., são tentativas aí de sustentar essa situação e evitar uma convulsão social ainda mais profunda. Porque deve lembrar que os Estados Unidos, desde o ano passado, né, desde que estourou o problema aí com a morte de George Floyd, se desenvolveu para os grandes atos de manifestação, depois veio as eleições, teve invasão no Congresso, etc. A situação dos Estados Unidos está uma situação muito polarizada. E, ao passo dessa polarização, né, o problema, por exemplo, da vacinação da população está indo a passos muito, muito lentos. Mesmo os Estados Unidos sendo um dos países produtores de uma das vacinas, né, inclusive um dos principais exportadores, né, que era para ser no mercado internacional, o próprio Joe Biden está admitindo que o processo de vacinação da população está extremamente lento. Isso aí não é culpa em si do Donald Trump em si, né, mas sim de toda a burguesia, inclusive do próprio Joe Biden, que não organizam absolutamente nenhum plano real de contenção da pandemia no país. E essa questão da vacinação, né, nos Estados Unidos, assim, eles têm, digamos assim, uma carta na manga maior porque eles investiram minimamente a mais na compra de vacina, até porque eles produzem elas. É um pouco uma demagogia de grau diferente comparada do Brasil, do João Dória, que nem vacina tem ainda, mas já está dizendo que vai se vacinar para amanhã. Mas mesmo assim, não deixa de ser um problema aí inclusive uma falta de política total, né, por parte do principal setor do imperialismo, porque eles não organizaram até o momento nenhuma vacinação séria da população. Não houve, na prática, vacinação. Mesmo já tendo uma vacina aí supostamente disponível, né? Fruto aí dos monopólios capitalistas, que todo mundo sabe, né? Nem eles mesmos confiam. E bom, em cima dessa situação, né, esse pacote em direção à pandemia é uma situação aí de nível desesperadora para os capitalistas. No Brasil, a gente está vendo isso com o problema, por exemplo, da tentativa de impulsionar a todo custo a volta às aulas e suspender o auxílio emergencial. E a situação da economia para os capitalistas está indo de mal a pior e todas as medidas possíveis, mesmo que isso significa matar a população, o pessoal está tomando a sangue frio para salvar a economia. E nos Estados Unidos não é muito diferente. O país aí está uma situação econômica muito, muito precária. E agora o Joe Biden, né, um humanitário, um democrata, tal, eleito, inclusive apoiado por setores da esquerda pequeno burguesa, está disposto, né, com essa injeção aí da economia, a tentar dar um alívio para a economia capitalista. Ao mesmo tempo, ao passo que a reabertura da economia dos Estados Unidos acontece, a volta às aulas
acontece de forma total, etc. Ou seja, toda aquela política aí que a gente vê no restante do mundo acontece nos Estados Unidos. Exatamente. A gente tem essa situação nos Estados Unidos e a gente pode dizer que essa situação, na verdade, é internacional, né? Quer dizer, toda a crise social no mundo inteiro tem produzido uma enorme polarização política, uma situação aqui de crise total, né? E inclusive um enorme crescimento da extrema-direita aí nos países pela falta de uma alternativa à esquerda, que a gente já comentou muitas vezes, né? A gente pode citar vários exemplos, como a própria Itália, né, em que a extrema-direita é tão grande que a burguesia ela teve que dar uma série de golpes aí, verdadeiros golpes na extrema-direita para ela não assumir o poder nas eleições, né? Isso daí essa situação a gente tem o crescimento da extrema-direita também é muito notável na Alemanha, na França, por exemplo, e a coisa não é diferente nos Estados Unidos. É importante destacar também que a situação nos Estados Unidos, do crescimento da popularidade do Trump, é a situação do que a gente comentou aqui no Brasil. Nem todo bolsonarista é um cara aí, fascista e tudo mais. É um cara, em grande medida, atrasado que quer uma mudança no país. E pela falta aí de uma alternativa clara à esquerda, a gente tem a situação de que se ele se figura ali na alternativa mais próxima daquilo que ele quer. Então, exatamente essa situação é a situação aí que vai produzir toda essa crise social. E eu acho que nesse sentido a gente tem que colocar que a frente ampla não é a saída para a esquerda conter o fascismo, né? Quer dizer, acho que toda essa demagogia da frente ampla, na verdade, é um grande colocar gasolina aí na fogueira do fascismo. De fato, a questão essencial é a luta de classes, né? Quer dizer, se a esquerda ela se confunde com a direita, inclusive com a direita tradicional, que é a direita que está em crise, a tendência é que o fascismo ele cresça enormemente. Bem, falando de demagogia, né, toda essa demagogia sobre a extrema-direita e o falso antifascismo, a gente vai falar aqui no finzinho do programa sobre a questão da reforma policial, coisa que também está produzindo uma série de polêmicas aí, tanto com a esquerda quanto com as Forças Armadas, que estão se colocando contrárias a uma série de medidas aí dessa questão da reforma policial. Sobre isso, o companheiro Arthur vai falar um pouquinho para vocês. Uhum. Bom, em meio a todos os ataques que estão fazendo a população, inclusive aí, demissões em massa, etc., impedindo aí, em vez de criando novos postos para a população, né, demitindo a maioria dos funcionários públicos, rasgando direitos trabalhistas e assim por diante, né, já se antecipando a toda essa situação, a burguesia, né, o governo Bolsonaro anunciou aí, isso aí com a aliança do próprio Rodrigo Maia, né, o dito democrático anti-bolsonarista da Câmara, né, anunciou aí uma nova reforma na Polícia Militar Brasileira. O projeto aí está prevendo uma série de mudanças, né, e isso inclui a obrigação dos governadores justificarem a exoneração de um comandante, a possibilidade de policiais investigados serem promovidos e a criação de novas patentes para tornar a hierarquia da Polícia Militar mais próxima das Forças Armadas. A intenção principal dessa toda essa reforma é desvencilhar o máximo possível as Forças Armadas, a Polícia Militar, né, dos estados brasileiros. Há quem ache, né, tem muita gente na esquerda que tem dúvidas que defende aí, né, que a polícia militar seja o máximo independente possível. Mas vale lembrar que deixar ela o máximo independente do Estado significa tirar uma das poucas coisas aí, por exemplo, o Estado brasileiro sofre das pressões da população. Mesmo tendo aí no poder governos de extrema direita, etc., ele sofre das alterações políticas e sociais que estão ocorrendo no país, no Estado, da luta política em geral. Se você desvencilha totalmente a polícia militar do Estado brasileiro, você cria uma organização paralela, inclusive aí com menos influência possível
das alterações sociais. Ou seja, a situação está revoltosa, etc., a polícia militar já vai estar pronta para reprimir a população com muito mais facilidade, por não ter aí uma total interferência do Estado. E em cima dessa situação, o governo brasileiro, né, junto com a aliança aí com Rodrigo Maia, etc., está tentando promover justamente um fortalecimento da polícia militar. A gente sabe que isso aí é uma forma de se antever todo momento aí de convulsão social que está para vir no país, né, de aprofundar a repressão policial o máximo possível, e também uma forma de fortalecer essa organização aí completamente fascista, né? Que você está criando basicamente aí uma forma de um Estado paralelo, de armado, inclusive, aí para reprimir a população frente à necessidade, né, à possível mobilização social que está para vir com todos esses ataques feitos nesse último período. Exatamente, eu acho que essa questão da reforma policial, finalmente, ela coloca aí todo o poder da repressão policial nas mãos de poucos, né? Quer dizer, em vez de ser nas mãos de muitos, a gente vai ter uma centralização aí para aumentar a repressão contra a população. Essa é uma questão que a gente tem que colocar. Finalmente, a gente não é a favor nem da centralização, nem da própria descentralização. A gente é a favor do fim da polícia militar e de todo esse braço armado aí da burguesia. E a gente é a favor aí da constituição de milícias populares, quer dizer, no treinamento militar da própria população e da organização dos bairros aí, de setores eleitos pela própria população do bairro para a proteção das pessoas. A gente, inclusive, tem que destacar que a polícia centralizada pelo Estado, centralizada pelos governos locais, ela nunca vai dizer respeito aos interesses da população. Se eu for assaltado aí na porta da sua casa, a única coisa que vai acontecer é que você vai ter sido assaltado. A polícia vai chegar e vai falar para você que ela não pode fazer nada. Basicamente, essa questão é essencial. Bem, a gente já está com o nosso horário estourado aqui, agora são 9h55. A gente vai se despedindo aqui de todo mundo que assistiu, reunião de pauta. Vou agradecer a presença do companheiro Arthur. Bom, eu agradeço a presença também, é sempre um prazer estar aqui presente no reunião de pauta. Dou aí também, desejo um bom restante de dia aí para os companheiros, um bom final de semana, né? O pessoal que vai ter o desprazer de fazer o Enem na pandemia, uma boa sorte, inclusive, né? Inclusive, veja se no local que você vai para fazer, etc. A JR não está se organizando para fazer uma intervenção e participe conosco, né, também. A gente vai estar organizando aí uma série de intervenções no país. Né? Mas, bom, companheiros, é basicamente isso, né? Hoje vocês vão me ver de novo no J5, no finalzinho do dia, e aqui no Reunião de Pauta, né? Na próxima sexta-feira. Bem, é isso. Eu vou me despedindo também, sempre lembrando também todo mundo de que ainda dá tempo de se inscrever na Universidade Marxista, universidademarxista.pco.org.br. É uma contribuiçãozinha para o partido e uma grande contribuição aí para o seu conhecimento do desenvolvimento da política internacional. Bem, vamos deixando aí todo mundo com a reprise da Universidade Marxista. Continua aqui na Causa Operária TV. Bom dia a todos.